Atenção, conteúdo para maiores de 18 anos. Querem um cafezinho? Estou no primeiro semestre do curso de psicologia. Estudei principalmente psicanálise antes de entrar na faculdade, mas não apenas isso, outros temas psicológicos antes de entrar na universidade. Estou no final do semestre. Indo agora ao assunto. Berserk, capítulo 1, O Espadachim Negro. Resumo e ponderações psicológicas, psicanalíticas e filosóficas. Guts é um forte guerreiro de estilo medieval. No início da história, Guts entra em um bar e mata todos os guerreiros oficiais da cidade, menos um. Oficiais esses que estavam no bar. Para o oficial que sobreviveu, pede que diga que o espadachim negro chegou. Por que esse nome? Precisamos saber. Guts carrega uma espada gigantesca, nem sabemos se podemos chamar de espada. Nem sempre algo inutilizável é impróprio ao humano. Os oficiais estavam maltratando um elfo amarrado, que Guts acabou ajudando, seja lá intencionalmente ou não. O elfo diz para Guts as seguintes palavras: se você é salvo por alguém, você deve segui-lo até o fim. Fundamentos do Evangelho. O elfo em seguida fala que era um milagre ele estar vivo. Isso do ponto de vista do elfo. De fato, milagres podem ocorrer por meio de assassinatos em várias religiões e mitos. O elfo informa ao Guts que as pessoas da cidade trocaram sua liberdade pela segurança. Segurança de vida mesmo. A cidade era constantemente atacada. A vida de um escravo justifica-se por si mesma. Ou seja, geralmente escravos não conseguem criar significados nas suas vidas, e como perversa é a escravidão. O elfo voa e é pequeno, do tamanho de um pequeno pássaro. Também não usa roupas. O elfo sentou no ombro de Guts e Guts lhe deu uma palmada, fazendo-o voar para longe. O elfo não entende e pergunta o porquê daquele comportamento. Guts responde: não toque em mim, ou eu vou te esmagar. Será que Guts tem traços autistas? Ou algum trauma? Depois uma tropa captura Guts. Ele é levado à sala de tortura, mas demonstra muita resistência e até mesmo cospe no torturador. Ato-esse é muito comum quando alguém quer demonstrar que é forte em uma situação de fragilidade e submissão. O prefeito entra na sala de tortura e informa ao Guts que por ter matado os homens a cidade ia ser destruída. Também diz que o seu mestre é terrível. Depois diz que o mestre não é humano. É semelhante a uma criatura demoníaca. Também diz que um humano não pode matá-lo. Guts diz que sabe muito bem o que é esse mestre. Diz ao prefeito que é uma criatura que se alimenta de humanos. Informa também que sabe que o prefeito dá comida ao mestre e diz também que quando entrou na cidade viu uma carruagem com crianças e mulheres. O prefeito fala justificando-se que é responsabilidade dele proteger a cidade. Guts diz não está confundindo essa cidade com você mesmo. A preocupação do prefeito é infundada, justificada. Assim sendo, existe alguma reminiscência do superego para justificar a perversidade. O prefeito, a caminho do mestre, diz que terá que implorar perdão.
O prefeito irá implorar perdão para um ser como ele? Isso me parece errado e também pecado. O prefeito, chegando à sala do mestre, diz que vai dobrar o número de alimento e se humilha. O mestre diz, talvez é porque desta vez você tem o seu próprio pescoço para se preocupar. Não estou certo, prefeito? O mestre diz que não quer mais alimento nem dinheiro e também diz que não liga para essas coisas a princípio e fala: porém, eu gostaria de ver humanos correndo para o centro das chamas. Eu gostaria de ouvir o som dos ossos sendo quebrados pelas patas dos cavalos. Não preciso ter uma razão. Essas coisas que falou não são do meu interesse. Classifico-o com uma personalidade psicopata perversa do ponto de vista psicanalítico. Instintos não precisam de razão. Guts estava numa prisão todo ferido e vê um monstro. E fala, você de novo. Depois o elfo chega e pergunta o porquê Guts estava gritando com as paredes. Estamos numa obra de ficção, mas se isso ocorresse na realidade, seria um sintoma psicótico. A alucinação era traumática e já havia ocorrido outras vezes. O elfo disse: "Ó Deus, olhando daqui parece uma ferida ambulante. Você deveria ter escutado os meus conselhos." Antes o elfo aconselhou Guts sair da cidade, isso logo no início. Deus e sua crença gera empatia. Princípio evangelho. Guts pergunta ao elfo o que ele estava fazendo ali. E o elfo simplesmente responde: para retornar o favor. Essa é a tarefa de um elfo. O elfo se aproxima e Guts diz: não se atreva a tocar em mim. Depois o elfo diz: ei, olhe, para você não está em condições para estar mandando em ninguém. Agora cala a boca e deixa isso comigo. Preocupação e descarga agressiva. O elfo faz uma mágica e diz: nós podemos curar os ferimentos, os sentimentos das pessoas, e dizem que até mesmo trazer a felicidade a alguém. Enviado do bem, o elfo lembra um anjo. O elfo vê uma marca desenhada no pescoço de Guts, pergunta o que é, e Guts dá a vaga resposta. É a marca. Guts informa que o mestre irá matar todas as pessoas da cidade e destruir tudo. O elfo indaga como Guts poderia fazer tamanha perversidade envolvendo tantas pessoas. Guts responde: isso não é problema meu, só estou interessado em encontrar e matar aquele desgraçado. Eu não ligo para o que vai acontecer com as pessoas depois. Narcisismo e sociopatia. Depois disso, o elfo começa a passar mal. E Guts continua: pessoas que são pegas nas batalhas dos outros são tolos que não têm forças para viver. Se eu não posso viver do jeito que quero, então não sou diferente. Declaração narcisista. O elfo sente emoções de Guts, raiva, tristeza, medo, com raiz profunda em algum lugar. Essa raiz seria o inconsciente de Freud. O elfo pergunta o porquê de Guts ter o salvo esperança na bondade. Guts começa a rir, depois diz que o elfo era um inseto e ninguém na Terra teria uma intenção de o salvar. Ridículo e engraçado para Guts. O elfo dá uma pancada no queixo de Guts e vai embora chorando. Guts não gosta e parece que não entendeu o porquê dessa reação. Me parece que Guts tem dificuldades de habilidade social. Depois se arranha com as unhas. Seria esse um ato inconsciente de culpa? Começa a sentir dor no local da marca do pescoço que começa a sangrar. Bebe o próprio sangue, diz que estava esperando por isso. Depois de recuperado, Guts tem de volta todos os seus equipamentos de guerreiro. Vai encontrar o mestre na cidade que o último estava destruindo a cidade e matando todos os cidadãos. Mata até crianças. Impactante.
mas nada que o humano não fez em épocas atuais e passadas, principalmente passadas. Guts derrota vários dos soldados. O mestre pergunta se Guts era o espadachim negro que estava caçando nós. O mestre diz que é hilário um humano tentar matá-lo. Típica fala do diabo, referência bíblica. Guts começa a perder a batalha. O mestre diz que não importava quantas flechas ele atirava, era impossível um humano matá-lo. O mestre dá uma surra no Guts e fala que um humano já era para ter morrido depois disso. Depois diz: frágeis. Humanos são criaturas tão delicadas. A única coisa que vocês são bons é para comer. Comida para nosso próprio crescimento. Comida deve se comportar como comida. O diabo trata humanos como objetos. Referência bíblica. Guts coloca um canhão dentro da boca do mestre e atira enquanto o mestre falava. Depois corta o mestre ao meio. O mestre implora por sua vida. Orgulho quebrado. Guts fica atirando flechas no mestre e ironiza sobre as flechas serem inúteis. Guts fala que o mestre tinha razão. Os humanos são fracos e ponderou: não importa o quão fracos, não importa o quanto somos torturados, não importa quanta dor sentimos, nós mesmo assim queremos viver. Guts dá uma risada psicopata atirando flechas no mestre. Viver e querer viver é uma característica humana. O mestre vê a marca e diz: isso é a marca do sacrifício, você. Guts pergunta: mão de Deus. Aonde estão os 5 membros da mão de Deus? O mestre diz que não sabe e diz que não tem autorização para chegar lá. Guts fala: aprecie sua morte lenta, acho que vou deixar você queimando. O mestre implora a vida e Guts vai embora. Demônios têm instintos parecidos com os do humano. Não poderia ser de outra forma. Se fosse de outra forma, humanos não conseguiriam descrever demônios. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final.